Conde Drácula, que inspirou múltiplos filmes, inclusive tivemos tanto nos anos 30 a onda de filmes justamente de monstros, começando justamente com o Drácula, e nos anos 60 uma nova onda dessas, começando a partir da Inglaterra, novamente com o Drácula, que teve umas 9 continuações diferentes, além de muitos outros monstros clássicos que foi retornado. O que acontece é que uma coisa que é comentado muitas vezes e colocado nas histórias é a questão dele ser de uma ordem de cavaleiros, a ideia de que ele aprendeu bruxaria em algum canto, e fica a pergunta, e se ao invés da gente ter simplesmente um cavaleiro corrompido, a gente tivesse, na verdade, toda uma ordem de cavaleiros possuído, que fez um grande acordo com poderes das trevas. E a partir dessa premissa, inclusive lembra muito algumas como o Drácula que eu quero comentar aqui, nós temos o início de A Noite dos Mortos-Vivos Cegos, o primeiro da quadrilogia aqui, gente. Pois é, esse filme, A Noite do Terror Cego, foi feito em 1971, e melhor, em 72, e a partir disso nós tivemos mais 3 filmes feitos dentro desse universo. Um que é o Retorno dos Mortos-Vivos, não confundir com os trocentos outros filmes que tem esse mesmo nome, diga-se de passagem, né? E outros 2, né, que pegam e vão nessa direção, só que transformando eles agora em criaturas com elementos aquáticos, né? E o objetivo do nosso vídeo de hoje, aqui comigo, Luiz, do Monstros e Aventuras do seu Sexta-feira Sinistra, é falarmos justamente sobre os 2 primeiros filmes, né, que são os mais diretamente ligados, que pegam e falam justamente sobre esses templários zumbis. Esses filmes de origem espanhola, feito por Armando Osório. E o que ocorre? Qual é a premissa desses filmes, Luiz? Pois bem, a ideia básica é que nós tivemos um grupo de cavaleiros templários que fez um pacto com as forças das trevas em busca da imortalidade. Só que eles foram descobertos, inclusive porque os rituais envolviam fazer grandes crueldades, diga-se passagem, em oferenda para as forças do mal, né? E o que ocorre é que eles foram condenados. Nesse processo eles perderam a visão, né? Só que eles ainda são imortais devido ao poder das trevas, né? Então eles retornam como seres esqueléticos, só que ainda portando a sua armadura de cota de malha, mesmo com seus tecidos em frangalhos, montados em cavalos zumbis e ainda portando suas espadas. Então pensa só nessa ameaça. O bicho tá a cavalo, mesmo sendo zumbi, ainda é um cavalo com todo o porte e velocidade dele. Ele ainda traz uma espada, e ainda por cima é difícil de lutar, porque mesmo estando meio quebrado, ele ainda tem embaixo de tudo aquilo ainda uma armadura, sabe? Então olha só o quão complicado é de lidar esse bicho. Porém, estamos falando de um ser que tem fraquezas. Mais precisamente, ele não consegue enxergar. Então ele depende unicamente da audição para poder pegar e perseguir suas vítimas. E ao mesmo tempo, o fogo consegue prejudicá-los. Pois bem, quando a gente pega e vê o primeiro filme, como ele desenvolve essa história? Aqui nós temos um casal que vai atrás de uma amiga que desapareceu, e o que ocorre é que ela desapareceu justamente nas ruínas onde ficavam justamente o túmulo desses guerreiros templários. E o que acontece é que na cidade onde ficam essas ruínas quase ninguém quer comentar nada porque tem muito medo, né? Ou acha tudo superstição pura, né? Então nesse processo eles vão investigar o que aconteceu com a garota e vão descobrindo coisas cada vez mais pavorosas, né? Até o grande final tenebroso do filme. E o tenebroso no sentido de sombrio, etc. Ainda mais porque estamos falando de um período onde a gente está ainda tendo os vestígios da época da proliferação de filmes de zumbi como um todo. Afinal, em 58, nós tivemos o filme A Noite dos Mortos-Vivos, de Jorge Romero, que reestruturou o conceito de zumbis, criando a visão tipo de hordas assustadoras, caminhando lento, que vão invadir as casas, numa coisa bem epidemia contaminante, né? E o que ocorre é que esses filmes acabaram se proliferando por tudo quanto é canto, e aqui existe um certo conceito envolvendo contaminação, a questão de hordas atacando, etc, sabe? Não deixa de ser uma forma de templário zumbi, diga-se de passagem. Só que, por outro lado, a gente tem... e o que acontece
é que nesses filmes, justamente desses filmes de zumbis, muitos deles têm um final bem sombrio, com as coisas se alastrando, ficando cada vez mais pavorosas, atacando cidades, coisas em nível global, etc, né? E só que o que ocorre é que esse filme também, ele absorve certos traços do Drácula, como eu mesmo comentei aqui. E por que eu falo isso? Porque muitos desses rituais envolvem todos sangue dentro da história. Essa questão dos mortos-vivos para se manterem. Inclusive, tem uma personagem que eles acabam contaminando dentro da história com meio que a maldição deles, o que é meio estranho, né? Já que nada indica que é uma coisa que você contamina, mas que é um ritual que te transforma imortal, apesar de ter certas limitações essa imortalidade, né? Só que o que acontece? Essa vítima, ela acaba se tornando uma espécie de meio zumbi, meio vampira, que lembra um pouco a Lucy, a menina vítima do Drácula, que era a amiga da Mina Hacker no original do Drácula, né? Então, é bem interessante essa mistura de características que existe dentro da obra, e que não é tão aleatório assim. Como eu disse, pra mim, dá a impressão dele pegar e beber um pouco do Drácula, e dá a impressão de que ele bebe muito dessa questão dos zumbis que estava em voga na época. E isso faz sentido porque o que acontece? No final dos anos 60 e 70, nós tivemos o fim da ditadura do Franco dentro da Espanha. Que sim, acabou a Segunda Guerra Mundial, libertou a Alemanha, só que a gente teve ainda outros países com suas próprias ditaduras na Europa que ficaram ainda por bastante tempo, diga-se de passagem. E o que acontece? No final do governo do Franco, depois, com isso também caiu parte da censura. Então, o Armando Osório, ele pode pegar e fazer os filmes de terror com as temáticas e discussões que ele queria lá dentro. Só que tem duas coisas, só que tinha uma coisa importante, que é como conseguir distribuidor e patrocínio pro filme, sendo que aquilo que estava em voga era fazer filme de zumbi, ou fazer daqueles monstros clássicos, como Drácula, lobisomem, múmia, etc. Né? Afinal, ou fazer uma cópia daquilo que estava fazendo sucesso aqui, ou aquilo que estava fazendo sucesso de outro canto. Então, tanto que dentro do documentário, que inclusive tem aqui dentro, né, mostra legal como ele pegou e teve que mostrar toda uma série de imagens conceituais de quão macabros eram as criaturas, para mostrar que o visual ia atrair a atenção das pessoas, ia pegar, gerar medo, gerar repercussão, sabe, né? Então faz sentido ele pegar esses elementos, tanto porque eles estavam em voga na época, quanto por serem coisas que pegaria e ajudaria também a manter o patrocínio, diga-se de passagem, né? Então é bem interessante. E como eu falei, você tem esse casal que pega e vai atrás da amiga, falando com a polícia, chegando até a falar com bandidos, e o que ocorre é que o filme é uma sucessão de erros espetaculares, sabe? É muito você seguir a primeira ideia que tem na sua cabeça por impulso, sem parar pra pensar e controlar suas emoções, sabe? Tanto que o motivo pelo qual a amiga pega e desaparece no meio do mato envolve decisão por impulso. Eles pegarem e simplesmente irem pro meio do mato, onde pode ter, de repente, um grupo de assassinos acampando lá no meio do nada, também super perigoso pra eles, também eles fazem isso sem pensar duas vezes, fazem uma aliança com um grupo de bandidos que só vai dar problema pra eles depois, mais pra frente, sabe? Então, o filme é uma aula de como você decidir por impulso um monte de coisa, ao invés de pegar, parar pra pensar, etc. Se você tivesse em um momento esse pegando e parando, vamos sentar, descansar, pensar um pouco, deixar a polícia resolver, ou nos organizar, pensar, fazer nossas coisas e depois ver isso, gente, assim, metade dos problemas do filme teriam deixado de existir, ou a maioria, diga-se de passagem, sabe? Então, é bem interessante isso, né? Que, inclusive, muitos filmes de terror que a gente pega atual é muito, tipo, a pessoa comete um erro, tipo, libertando uma entidade, e só comete erro após erro, né? Mas aqui, os erros têm um elo, que é justamente o conceito de você agir por impulso, estragando as coisas, sabe? O que eu acho bem legal. É muito uma aula de como o descontrole emocional gera vários problemas, sabe? E isso...
como eu disse depois, vai ser explorado de outras formas nos filmes seguintes. Inclusive, tem até um elemento bem interessante que é, que fica em destaque do filme, é que os mortos se movem lentamente, em parte, porque eles estão cuidadosos, porque eles têm que escutar onde os movimentos, os barulhos que as pessoas estão fazendo para segui-los, né? Só que se a pessoa grita de pavor, novamente a questão do impulso, sem se controlar as emoções, ele vai pegar e segue em direção e rapidamente, porque ele sabe exatamente onde está o alvo, sabe? Então mesmo o grito clássico de terror é transformado aqui justamente numa isca para pegar e atrair as criaturas, sabe? O que eu acho extremamente bem elaborado e bem feito, né? E como eu disse, esse filme depois teve uma continuação logo no seguinte, né? Onde a gente deixa de ser um localzinho com algumas coisas, com um pessoal tentando pegar e lidar com as criaturas, pra gente pegar e ter uma cidade inteira sendo invadida, né? Lembrando ainda por cima que, como eu disse, esse filme, não apenas uma continuação direta, e mesmo 4 filmes ao todo dentro do mesmo universo, mas ele teve outras grandes repercussões mais pra frente. Como, se a gente pensar bem, mesmo não sendo influência direta, mas a gente sempre tem alguém que criou uma história parecida, até chegar na outra pessoa, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Invasão Zumbi, o Trem do Busan, que é coreano, que foi o primeiro filme, inclusive, coreano que eu assisti no cinema, bem bacana, o que acontece? Os zumbis são exatamente isso, são cegos e só se movem pelo som, e mesmo na continuação acontece a mesma coisa, a mesma continuação sendo muito filme de ação, né? Então a gente tem justamente essa ideia sendo usada de outras formas também, né? E mesmo, a gente teve todo um filme chamado Lugar Silencioso, onde qualquer movimento, qualquer barulhinho atraía as criaturas, né? Não tô dizendo que foi influência direta, né? Mas como a gente tem filmes, no caso antigo, já pegando certas premissas similares antes de pegarem e serem feitos por outras mega obras de sucesso que são mais recentes, diga-se de passagem, sabe? E tivemos, inclusive, influência em produção nacional, que o Rodrigo Aragão, que inclusive cheguei a entrevistar anos atrás aqui no canal, né, usa essa premissa e era fã do Amando Osório, essa coisa de meio que guerreiros antigos versão zumbi, para pegar e criar o seu filme, foi o mais recente sucesso de cinema, que é O Cemitério das Almas Perdidas, que inclusive recomendo muito, o melhor filme que ele fez até o momento, né? Sendo que ele já tinha feito vários filmes quase sem orçamento de zumbis, e esse foi o primeiro que realmente teve um grande orçamento dentro do padrão brasileiro, diga-se de passagem, que o resto ele fez tudo com troco do pão. Mas aqui, em Cemitério das Almas Perdidas, aqui são um grupo de bandeirantes zumbis liderados por um feiticeiro, sabe? Então aqui a gente também tem uma ideia bem bacana, e ele já falou numa entrevista aqui que ele pegou e, entre as grandes obras de zumbi do qual ele é fã que influenciam ele, tem justamente os dos Mortos-Vivos Cegos do Amando Osório. Então, retornando então para nossa continuação direta pra gente pegar e ver, lembrando que a gente pega, não é tão difícil de você achar por aí na rede, né, mas tem esse box que a Versátil aqui pegou e lançou, lembrando que eu não sou patrocinado pela Versátil, mas aceito patrocínio. Então, o que acontece? Em O Retorno dos Mortos-Vivos, aqui nós temos... Aqui nós entendemos um pouquinho melhor sobre a questão da origem das criaturas, já que a primeira cena é justamente uma sequência completa mostrando de como os templários do mal no passado foram detidos, né? Para passar justamente para a cena atual, onde os descendentes das pessoas que destruíram ele naquela cidadezinha, estão fazendo justamente uma festa comemorando, no qual normalmente eles pegam e comemoram que os templários malignos foram destruídos, né? Só que o que acontece? Nós temos aqui um morador que tem certas problemas físicos e mentais, e que por causa disso é humilhado continuamente, maltratado inclusive fisicamente por boa parte da cidade, e que resolve se vingar descobrindo um ritual para poder pegar
e trazer novamente os Cavaleiros Templários de volta para ele se vingar da cidade, né? Claro que a coisa dá meio errado afinal, tipo, você não consegue controlar um exército de Cavaleiros Templários, na verdade um exército de Cavaleiros zumbis malignos que fizeram um pacto com as Forças das Trevas, não são lá muito controláveis, diga-se de passagem, né? E eles começam a fazer o caos. Lembrando, como eu disse, está tendo uma mega festa na cidade, então o negócio tem barulho mais do que o suficiente para pegar e atrair os Templários exatamente no núcleo onde está a maior parte da população da cidade, incluindo o prefeito. E enquanto os Templários vão naquela direção, o que ocorre é que também a gente vê que o prefeito não é uma grande coisa, que tem os seus capangas para pegar, eliminar as pessoas que ele não gosta lá dentro da prefeitura, né? Então a gente vê um rapaz que vai fazer uns serviços lá dentro, que tá pegando e descobrindo da pior forma possível que a cidade não é muito acolhedora, né? E pra piorar, de repente tem justamente o ataque dos zumbis. E é legal porque eu acho esse filme muito uma versão extremamente melhorada do primeiro, porque tem mais zumbis, eles aparecem em mais detalhes, mesmo os cavalos são mostrados claramente como cavalos zumbis, é mostrado uma grande multidão, tem batalhas assim, é o tipo de filme que após meia hora é zumbi, 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 assim de forma espetacular, e não apenas violência gratuita. Você vê que tem toda uma questão de estratégia de você mapear o que afeta ou não eles, afinal somos cavaleiros de armadura, né? Então, tipo, como com poucos recursos conseguir pegar e lutar contra eles? Afinal, é uma cidade, mas ainda é uma cidadezinha do interior. E a maior parte pegou, tomou todas, tá curtindo uma festa na cidade. Então, o pessoal completamente despreparado para pegar e ocorrer o ataque. E o pior é justamente a equipe da prefeitura querendo pegar e simplesmente sumir daquele local, independente se o quanto ele precisar sacrificar da cidade para conseguir fazer isso, né? Então o verdadeiro protagonista é justamente esse visitante que foi trazido pelo prefeito para fazer algumas atividades lá dentro, que acaba se pegando no meio desses dois problemas. O prefeito e sua equipe, que diga-se de passagem, estão entre os mais corruptos que eu já vi na história de um filme, e do outro lado, os zumbis atacando diretamente, né? Então vai tentar pegar, ver o que ataca eles, água, fogo, explosão, etc, sabe? Ao mesmo tempo, pra onde dá pra correr, o que atrai eles, o que repele eles, sabe? Inclusive, mesmo quando a gente tem uma das primeiras principais pausas, que é dentro de uma igreja que tá toda sitiada pelos zumbis, né? Inclusive lembrando aqueles filmes de zumbis clássicos, onde você tem um localzinho isolado, no qual cada canto você tem que olhar para ver se o zumbi não vai entrar pela janela, pela porta, traçar suas estratégias, etc. A gente vê justamente um momento de tensão, de cada um tá tentando pegar e se resolver, né? Diga-se de passagem, né? E você tentando pegar e não acabar virando uma isca ou uma peça sacrificável, diga-se de passagem, nas mãos de alguém lá dentro que está simplesmente querendo fugir, mesmo que tenha que pegar e matar todo mundo no meio do processo. Então, e é engraçado que quando a gente amarra tudo isso, a gente pensa como a cidade, na verdade, é uma coisa meio de... A cidade no passado ela pegou, foi atacada pelo pessoal, pelos templários e acabou justamente eliminando eles por causa que eles eram do mal, estavam matando gente na cidade, etc. Só que do outro lado, a cidade séculos depois, ela acabou se corrompendo, com o prefeito ficando corrupto, eliminando as pessoas que ele não gosta, ou a cidade pegando, maltratando pessoas que fujam muito do padrão dele, sabe? Até onde, e inclusive justamente por esse segundo, e pelo prefeito não fazer nada por isso, é que justamente aparece alguém que vai ressuscitar os zumbis na raiva, sabe? Então, até onde é muito do tipo, quando a cidade, o fato da cidade, aquilo ser quase uma punição divina pelo fato da cidade ter caído em corrupção, o que permite assim que os maus ainda piores pegassem e surgissem a partir daquilo, libertando os antigos maus que tinham sido afastados no passado, né? Pelo menos é aquilo que me faz refletir bastante dentro da história. E ao mesmo tempo, como eu disse, é um filme que tem bastante ação, diga-se de passagem. Claro que não imagine grandes coreografias de combate, isso aqui não é um filme do Bruce Lee, nem é um filme de duelo de espada, sabe? Não capa-espada, né? Não, aqui é um filme de suspense ao terror, né? Tentando sobreviver a todas essas coisas. Mas, inclusive, eu fico pensando até onde num livro de RPG não daria pra fazer uma adaptação bacana pra uma história de RPG, esse tipo de coisa,
né? Afinal, tipo, a ideia de templários, zumbis, né? Ou mesmo cavaleiros necromantes, né? Já que eles fazem rituais para pegar e acessar os poderes das trevas, sabe? Até onde não seria um bom suplemento de jogo de RPG, seja uma coisa mais medieval do Dungeons Dragons, né? Seja uma coisa mais recente, como o da Emon System, né? E vocês, já assistiram alguma dessas obras? Quais bons filmes de terror e zumbis vocês já pegaram a assistirem? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!